Meus caros, seguindo aqui com as pregações no livro do evangelista São Marcos, ou do Evangelho segundo São Marcos, nós vamos falar nessa oportunidade do batismo de Jesus. O pregador, para quem não sabe, é Bruno G. Você está no canal Palavra e Oração, onde nós visamos, exatamente como diz o nome do canal, pregarmos a palavra e orarmos, fazermos isso, obviamente, para termos a presença de Deus, haja vista que são duas formas imprescindíveis, necessárias para o cristão ter a presença do Senhor. Sem delongas, vamos ler então o capítulo 1, no versículo 9 a 13, que fala sobre o batismo de Jesus. Diz o seguinte: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João, no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então ouviu-se esta voz do céu, ou dos céus: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, onde esteve 40 dias tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Aqui na narração de São Marcos ainda ele conta um outro episódio, além do batismo, também a tentação de Jesus. Mas vamos começar a falar precisamente do batismo. Então, naqueles dias, ou seja, quando Jesus tinha quase 29 anos, veio Jesus da sua cidade, não a cidade que ele nasceu, lembrando, né? Que ele nasceu em Belém de Judá e foi criado em Nazaré. Então ele veio da sua cidade onde foi criado, Nazaré, que significa algo consagrado, ou aquilo que se consagra. Na Galiléia, que significa círculo, ou anel, fazendo alusão à província, à região, de fato, lugarejo. E foi batizado por João, que quer dizer o agraciado de Deus, no Jordão, que quer dizer aquilo que desce, ou desce simplesmente. Jesus, que a sua tradução é Yeshua, advém de Yeshua, que quer dizer Deus é a salvação. Então Jesus veio do local que, apesar de ter uma pecha negativa, que era visto como realmente um lugar terrível, não tinha bons olhos, ao ponto de Natã falar para Filipe dizendo: porventura pode vir alguém bom de Nazaré? E Jesus ainda disse: realmente vejo que és um judeu sem dolo, ou seja, de fato, verdadeiro, porque mais vale ser franco do que ser hipócrita, mais vale ser o que é. E assim ele falou, e Jesus até fora bem, assim, conivente com a fala dele, entre aspas, no sentido de dizer: realmente tens razão, mas no entanto Deus trabalha para fazer do local ruim ou da cidade onde tem uma péssima fama para, de fato, dar uma fama e boa, para mudar tudo, para confundir os sábios. Então veio Jesus à sua cidade, passou pela Galiléia, passou por aquela região, pelo círculo da Galiléia, que hoje é atualmente a Palestina, local norte ali da Palestina. Jesus passou por terras da Palestina atualmente e também Palestina, lembrando que não é país ainda, né? Mas se considera como algum grupo e tal, a fim de um dia ser país. E a Palestina, então, pegou a parte da Galiléia. E outra parte pegou Israel, obviamente. Então Jesus passou pela Palestina e pela nação israelita que hoje é configurada. E foi batizado por João, que é seu primo, que eu já disse, no Jordão. E aí a grande pergunta é o seguinte, né? Jesus, que não tinha pecado, que veio, fruto do Espírito Santo, que era o Verbo, que se transformou em carne e habitou entre os homens, e veio para os seus, mas os seus negaram.
era o cordeiro para tirar o pecado de todo mundo, se batizou. Por que Jesus se batizou sendo puro, desde o início até o fim? Para dar o exemplo, para mostrar que apesar dele ser Deus encarnado, ele estava sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos, como nós, seres humanos. Para que nós não venhamos nos eximir de culpa, dizer, olha, Jesus não batizou, como é que ele pode convocar alguém para batizar? Como é que ele pode condenar alguém por não ter batizado? É nesse sentido. E por isso que em João diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado, o que não crê já está em si condenado, porque automaticamente ele não vai batizar porque não crê. E aquele que tem uma fé fingida, que se batiza simplesmente para se aparecer ou por alguns outros interesses, ele também perde. Porque a fé não pode ser fingida e a fé não pode ser morta. Ela tem que ter obras de caridade, obras que eu sempre falo no canal ou em pregações, de amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a nós mesmos. Então Jesus deu exemplo, né? Como é que você pode ter autoridade de pregar algo se você não dá o exemplo? Eu falava, inclusive, num vídeo lá no Conteúdo Edificante, referente a pastor. Como é que você pode ser pastor e exortar a igreja e pregar que, de fato, o pecado é maléfico, mas você peca, né? É uma hipocrisia, você não tem nem autoridade. E por isso que a palavra vem exortar os pastores para serem irrepreensíveis. E Jesus, sendo sumo pastor, o pastor dos pastores, aquele que dava a vida pelas ovelhas, ele deu o exemplo. Deu o exemplo de submissão à vontade do Pai. Assim também nós devemos nos submeter. Aceitar a Jesus Cristo, porque ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. E o aceitar, muitos pensam que é só aqueles que estão fora do caminho ou estão desviados para retornar. Não, às vezes são muitos que estão na igreja. Muitos que se dizem cristão, que dizem de lábios que aceitaram a Jesus, mas seu coração está distante. Ou em prática, eles negam que aceitaram a Jesus, porque não exercem o amor, porque enganam, porque suspeitam mal. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o genuíno amor é aquele que não é soberbo, aquele que não busca seus próprios interesses, aquele que é abnegado, aquele que não é invejoso, aquele que não se ensoberbece, aquele que não suspeita mal, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e por aí em diante. Essas são as características do genuíno amor, que deve estar na vida do cristão, porque a Bíblia nos diz que devemos produzir frutos, frutos do Espírito, dentre eles está o amor. É, o amor. Porque, de fato, o fim da lei é o amor. É Cristo e o amor. Jesus pregou só o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Mas, ultimamente, as pessoas têm feito totalmente as coisas de um modo diferente. Elas têm amado mais a si mesmas do que o próximo. E têm amado mais outras coisas do que o próprio Deus. Então, elas não amam a Deus sobre todas as coisas, dividindo ou de modo intermediário, e também não ama o seu próximo a si mesmo. Aliás, ama só a si mesmo. Querem só para si. É aquela expressão que diz, né? Venha, venha o teu reino, mas seja feita a nossa vontade, não. Está no Pai Nosso, né? Então, é lamentável. Agora, aquele que aceita Cristo Jesus, aquele que crê de fato, ele cumpre a justiça divina, ele se batiza, porque o batismo representa simbolicamente a morte para o pecado, a morte do homem carnal, da mulher carnal, natural, para ter uma nova vida, ser nova criatura, nascer da água e da vida, aliás, da água e do fogo, né? Que Jesus disse para Nicodemos, né? Da água, o batismo do Espírito Santo. Há quem divirja aqui dizendo que a água é a palavra. Pois bem, é a palavra, mas Jesus deu exemplo. Sendo ele mesmo a palavra, cumpriu, se batizou. E um batismo por imersão no Rio Jordão. É necessário batizar. Quem pensa que não é, é. Agora, existem exceções à regra. Às vezes não dá tempo para se batizar. A pessoa aceita Jesus. E pode a pessoa ser salva? Pode. Assim como foi Dimas, no seu último momento, ele aceitou a Cristo. Muitos
poderiam dizer que ele teria sido batizado no batismo de João e ali só faltava aceitar a Cristo. E que, de fato, ele seria talvez um desviado ou um que não deu muito crédito a Cristo quando estava em vida. Poderá ser, mas a Bíblia não diz claramente. Assim sendo, nós podemos crer que sim. Se Dimas foi direto para o paraíso, se Deus concedeu a misericórdia e salvação para ele, também concederá aquele que esteja já no leito de dor, num leito de morte, no fim da sua vida, sem ter tempo para se batizar. Agora, do contrário, aquele que tem saúde, aquele que pode cumprir a justiça e não quer cumprir, aí está de modo equivocado, então, não cumprindo a palavra de Deus. Ainda tem muitas discussões referente ao batismo. É por aspersão ou é por imersão? O certo é por imersão, nas águas correntes, no rio. Mas tem aqueles que fazem por aspersão, jogando água sobre a cabeça da pessoa. Ou fazem em piscinas que não tem águas correntes. Mas isso é da consciência de cada um. Vai depender da consciência de cada um e da possibilidade de cada um. Porque tem aqueles que não podem se batizar em imersão por conta de alguma patologia. Outros não podem porque não se libertaram bem dos seus pecados. Porque João Batista pregava, como vimos da outra oportunidade, que para iniciar uma caminhada com Cristo era necessário abandonar os pecados, se arrepender totalmente. Pregava o batismo de arrependimento. Então, é necessário. Por isso que o batismo de criança na Igreja Católica, ele é totalmente contra o Evangelho, a palavra e Jesus. Jesus não se batizou quando era menino. Jesus foi apenas apresentado com 8 dias. Depois de cumprir a ritualística da lei judaica, e teria que, em 8 dias, fazer a circuncisão e tal. E depois ele passou pelo processo, possivelmente, do batisbar, ou bativar, um nome mais ou menos assim, não sei muito bem judeu, mas é um nome que quer dizer uma espécie de batismo judaico, de emancipação do jovem judaico, com 12 a 14 anos, que fazia essa ritualística. Possivelmente Jesus fez, ao ponto de nós termos uma narração onde Jesus tinha 12 anos, que estava falando já com os professores lá, rabinos, e muitos se admiravam da sabedoria e inteligência do menino. Pois bem, então, o certo é o batismo no rio, em águas correntes, ou em mares, também águas correntes. Mas se não der, isso não terá problema para a salvação. Agora, a gente não pode aceitar de modo algum o batismo do catolicismo, porque não é um batismo de arrependimento. Uma criança inocente não tem pecado. Uma criança, ela é totalmente santa, pura. Jesus disse: não impeçais delas vir a mim, das tais é o reino de Deus. Ou das tais sim, então, os céus. Jesus, com essa passagem, ou falando dessa forma, ele fica dizendo ou passando nós o seguinte recado: de fato, as crianças não têm pecado algum. Então, se você cumpriu a justiça divina, você deve agora permanecer. Você aceitou Jesus, batizou, agora novidade de vida. Crucificar os membros, o corpo, para que estejam em santidade. É claro que nós vamos pecar. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. No entanto, somos pecadores arrependidos. E temos Jesus Cristo como advogado para pleitear diante do justo juiz, Deus, pelas nossas causas. Então, naqueles dias, Jesus cumpriu a justiça divina e ficou aqui como exemplo. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. Ele viu, e os outros possivelmente viram. E o Espírito, qual é o Espírito? Espírito imundo? Nosso Espírito não, o Espírito de Deus, está com letra maiúscula, o Espírito Santo, que como pomba descia sobre ele, como uma forma corpórea de uma paloma, como dizem os espanhóis, né? Paloma em espanhol é pomba. Então, estava sobre ele. Então ouviu-se essa voz dos céus: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. O próprio Deus falou.
a voz de muitas águas de Deus bradou, disse: esse é meu filho amado. Ali nós tivemos a manifestação da Trindade. O Espírito Santo na forma corpórea, Jesus, o Filho encarnado e o próprio Deus se manifestando com a voz de confirmação de que Jesus era o seu Filho. Imediatamente o Espírito o impeliu, então, depois desse extraordinário ato ou manifesto, para o deserto. Interessante é que muitos não atentam para essa palavra, que apesar de ser reducionista, ela nos diz muitas coisas. Ela nos diz que Jesus cumpriu a justiça e que o Pai confirmou o seu batismo, que não era coisa dele. Confirma que Jesus era o Filho de Deus. Confirmava as palavras do próprio Cristo que dizia: antes de Abraão eu sou, e posso suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Confirmava que ele veio do Pai, a fim de que o Pai seja ou fosse glorificado no Filho. Então, Jesus foi obediente até o fim. Um ato de humildade. E por conta da humildade dele, ele foi exaltado a um patamar que ninguém jamais vai conseguir. Porque o nome dele está sobre todos os nomes. Ele está à destra de Deus Pai. Ele pode todas as coisas. Tem o poder de vencer o inferno e a morte. As chaves do inferno e da morte ele pegou. Porque agora ele é vida. Ele passou pela vida, pela morte e voltou a reviver, ressuscitou. E todos aqueles que foram sepultados no batismo têm essa esperança. Porque o batismo é o simbolismo da morte do velho homem para o ressurgimento do novo homem, que agora passou da morte para a vida, porque ele estava morto nos seus pecados, e agora ele tem vida em Cristo Jesus. E não só uma mera vida, como nós, mortos espiritualmente, teríamos física, mas além da física, a vida eterna. E se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e cumpriu o batismo, que fez tudo certinho, nós também vamos ser ressuscitados. Então, o batismo é muito importante. E tudo isso que eu estou falando, o apóstolo Paulo vai falar mais adiante em aos Romanos. Parece do capítulo 6. É bom ler. Fala bastante acerca da do sepultamento, da sepultação, não existe, né? Do sepultar exatamente o velho homem para termos uma nova vida. E o velho homem está sepultado, está morto. Não pode ressuscitar o velho homem. Né? Porque Jesus, o velho, não nasceu, né? Jesus, quando ressuscitou, já ressuscitou com um corpo de glória, com um corpo incorruptível. Fora visto pelos seus 40 dias e 40 noites, ainda esteve na terra, depois de ressuscitado. Então, temos a confirmação desse algo extraordinário, do batismo de Deus. Então, veja como é importante o crer e o batizar. Claro, como já disse, existe exceção à regra. Não é para também, de modo até extremista, com o legalismo e a falta de hermenêutica bíblica condenar pessoas. Até porque a Bíblia nos diz para julgar segundo a reta justiça de Deus. E a reta justiça de Deus é o que está na sua palavra. E na sua palavra não diz que todos os que não se batizarem serão, de fato, então, condenados. Né? Nós temos algumas exceções. Mas por via das dúvidas, você pode, não vai deixar para mais tarde. Né? Imediatamente o Espírito de Deus impeliu para o deserto. Conduziu para o deserto. E lá no deserto ele teve 40 dias e 40 noites, tentado por Satanás. E aqui São Marcos não relata as tentações que São Mateus relata, né? Satanás diz: olha,
Esse mundo te darei, se prostrares diante de mim. Olha, está escrito que você pode fazer isto, se atirar desse pináculo abaixo, ou desse lugar abaixo, que os anjos te guardarão. Faça isso. Jesus ia repreendendo na palavra. Só teu Deus adorarás, não atentarás o Senhor teu Deus. Não, de fato, buscareis outro Deus para servir. E por aí vai. Por isso a importância de nós termos embasamento bíblico na palavra. Para vencer o inimigo é na palavra. Por isso que é muito importante o conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Como Jesus disse, o povo erra por não saber o quê? As Sagradas Escrituras e o poder de Deus. É necessário ter poder de Deus e também conhecimento das Escrituras. Porque às vezes tem um poder, mas não tem um conhecimento, aí é derrotado. Às vezes tem muito conhecimento, não tem poder, também não surte efeito algum. Tem que ter os dois. E Jesus tinha os dois, né? Jesus tinha o poder de Deus e Jesus também tinha a sabedoria e o conhecimento da palavra. Por isso que Satanás foi mais do que derrotado. Cumpriu-se em Cristo a profecia que Deus já tinha dado desde Gênesis 3,15, que falou da mulher, simbolicamente, que nasceria um da barriga dela, que pisaria, melhor dizendo, a cabeça da serpente. E Jesus, mais tarde, esmagou muito a cabeça da serpente, que tinha enganado e trazido todos os malefícios para a terra e para Adão e Eva. E, claro, para sua descendência, obviamente. E onde esteve 40 dias sentado, Satanás? Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Ou seja, os demônios estavam ali perturbando. A consagração de Jesus fez ele lutar com o espiritual. A Bíblia nos diz que a guerra que nós temos não é contra a carne, nem é contra a sangue, mas sim contra ossos, principados, potestades do inferno. E que é necessário nós termos as armaduras de Deus para vencer. Uma delas, o escudo da fé, o capacete da salvação, o sapato do evangelho e por aí em diante. Está lá descrito em aos Efésios 6:10. Leia, muito importante. Aqui a pregação é mais sucinta, até porque nós não temos muito tempo. Eu até queria fazer live, mas o canal, quando não tiver 1000 inscritos, não tem como fazer live. Então, estou pregando assim bem, de modo sucinto ou simplório. Então, para vencer a tentação, ou para querer ter poder de Deus e se santificar, é necessário estar calcado no Evangelho, conhecendo a palavra de Deus e buscando poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Foi o que Jesus mandou para a igreja primitiva e assim eles fizeram. Por conseguinte, receberam o Espírito Santo, promessa também de Jesus, dizendo que eles não ficariam órfãos, que enviaria o Consolador, e por conseguinte, seus dons, né, foram distribuídos pela igreja, ou à igreja. Então, meus caros, o recado, a mensagem é esta: cumprir a justiça divina, fazer a nossa parte, sepultar o velho homem, a velha mulher, para ter a presença de Deus. E se quisermos algo mais de Deus, é necessário conhecê-lo por meio da sua palavra e por meio da oração, que é onde a gente recebe o poder de Deus, para, melhor dizendo, vencer todas as obras do maligno. Jesus foi tentado porque foi procurar revestimento do alto, por conta das, exatamente, eu diria, necessidade, e para ter mais comunhão com Deus também. E aí ele viu ou teve que lutar com o mundo espiritual, com Satanás, que possivelmente apareceu a ele, ou aparentou, ou se apresentou diante dele como um homem, né? Não exatamente conforme aquilo que prega o cinema, que era um diabo, com tridente e tal, aquele estereótipo. Não é isso, né? Que nos dá a entender. Então, é necessário estar preparado para vencer, porque às vezes você quer ver o espiritual de Deus, você quer ver anjos, você quer ter visões espirituais, você quer ter bênçãos, você quer ter vitória, mas às vezes tem que lidar com os demônios, tem que lidar com os anjos caídos,
tem que lidar com as obras das trevas. E isso é até razoável, né? Porque no mundo espiritual tem essa guerra travada mesmo, e por isso é necessário você ter o discernimento e a sabedoria para, se porventura ver isso, vencer em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus, né? Jesus venceu em nome da palavra, que obviamente simbolicamente era ele próprio, ok? Deus os abençoe. Nós vamos dar continuidade a essas pregações de São Marcos, né? Para quem não sabe, eu já preguei São Mateus, tá lá no conteúdo edificante, quem quer ver as pregações, aliás, lá não tem como ver, é só ouvir mesmo, porque foi feita, ou foram feitas apenas áudios. Todos os capítulos, versículos, pregamos de São Mateus. E agora vamos de São Marcos, estou aqui porque o canal novo, o audiovisual é melhor fazer as pregações, e eu quero dedicar tão somente a isto nesse canal, ok? Deus os abençoe. Essa foi a mensagem para continuarmos com Deus. Se você não se batizou, se batize. Se você crê no Senhor, continue crendo. Continue fazendo o que é para ser feito. E se você precisa de força, ore. Se precisa de conhecimento de Deus, então leia a palavra, medita nela de dia e de noite, para vencer as dificuldades e os males. Deus os abençoe. Até a próxima. Não é inscrito no canal, se inscreva. Se quiser dar o seu like, dê. E até uma próxima.